Neste vídeo, o enigma sobre os anos perdidos de Jesus, do canal Mistérios de Deus, você vai poder descobrir a verdadeira história dos mais de 20 anos sobre a vida de Jesus que não estão registrados na Bíblia Sagrada. Isso pode te ajudar e muito. Dependemos da sua ajuda para continuarmos a partilhar cada vez mais conhecimentos aqui. Então, deixe o seu like e se inscreva no canal para apoiar nosso projeto. Este é um projeto feito com muita dedicação e amor. Esperamos que você goste. O nosso intuito é compartilhar conhecimento para todos. Os anos perdidos de Jesus são um enigma fascinante e misterioso que tem intrigado estudiosos e cristãos há séculos. Durante o período entre 12 e 30 anos de idade, a vida de Jesus Cristo não é detalhada nos evangelhos, deixando uma lacuna que tem gerado especulações e teorias, nos deixando famintos por respostas para importantes perguntas. O que aconteceu durante esses anos? Onde estava o Filho de Deus enquanto o mundo girava? Nos tempos modernos, as mentes inquietas tentaram preencher esses anos perdidos com histórias extraordinárias. Jesus viajando para a Índia, estudando com místicos orientais ou até mesmo fazendo uma visita surpresa à América do Norte. A imaginação humana não conhece limites quando se trata de desvendar mistérios divinos. Mas, como bons historiadores, devemos seguir as trilhas das primeiras e melhores evidências. Não nos contentamos com conjecturas tardias ou teorias incertas. Em vez disso, mergulhamos na pesquisa histórica e no trabalho arqueológico recente na Galileia. Vasculhamos os próprios evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Embora os detalhes específicos permaneçam um mistério, essas pistas nos ajudam a contextualizar o enigma sobre os anos perdidos de Jesus. Independentemente das especulações, o foco principal dos evangelhos está nos eventos posteriores, como seu ministério público, pregações e sacrifício na cruz. Mas a vida completa de Jesus continua a inspirar e intrigar, independentemente das lacunas em sua história. Vamos nos aprofundar mais sobre esses anos e o que podemos deduzir a partir das evidências disponíveis. A residência em Nazaré. Após o nascimento em Belém, os evangelhos relatam que a família de Jesus voltou para Nazaré, o mesmo lugar onde o anjo Gabriel foi enviado por Deus a Maria. Nazaré era uma cidade pouco notável, modesta e longe dos holofotes, onde carpinteiros moldavam madeira e pescadores lançavam suas redes no mar da Galileia. Tudo indica que Jesus cresceu lá, como uma pessoa comum. Mas havia algo mais, algo que os evangelhos sussurram. Ele sabia ler, ele entendia os profetas, ele tinha um propósito. Normalmente, os evangelhos indicam que durante os anos desaparecidos, o status de Jesus era de um operário. De acordo com o Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, os que criticavam Jesus na cidade onde ele residia perguntaram: não é este o carpinteiro? E no texto paralelo em Mateus, eles perguntaram: não é este o filho do carpinteiro? Será que teria havido muito trabalho em Nazaré para Jesus, seu pai ou outro artesão? Vamos investigar. Possível trabalho em Séforis. Séforis, uma cidade movimentada a cerca de 7 ou 8 quilômetros de Nazaré, era conhecida por suas elaboradas obras de arte em mosaico criadas pelos romanos. Alguns estudiosos sugerem que Jesus poderia ter encontrado trabalho estável em Séforis, talvez na construção ou carpintaria. O contexto vigente em Séforis nos leva a deduzir que a família de Jesus passou muitos anos construindo casas, construindo móveis, construindo salões e ocupando-se na montagem de edifícios com calcário e madeira, que é um dos negócios familiares comuns da região de Nazaré. No tempo de Herodes o Grande, Séforis foi uma importante cidade e o centro administrativo da Galileia. Após a sua morte, a cidade foi centro da rebelião na Galileia. Com o esmagamento da rebelião, a cidade foi praticamente destruída. A proximidade de Nazaré, onde viviam Maria e seu filho Jesus,
Jesus, a apenas 7 quilômetros de Séforis, certamente influenciou na formação social e política de Jesus. Antes de Jesus de Nazaré ser o Cristo para os cristãos, ele era tido como um profeta judeu, talvez até um rebelde perigoso e um revolucionário. Ele foi rejeitado por muitos líderes e sua própria fé era vista como uma ameaça ao domínio romano. A pujança da cidade vizinha de Nazaré certamente ajuda a entender a instrução elevada de Jesus e o seu conhecimento de mundo. Séforis era bastante rica, com muito emprego e centros de formação, educação e língua. Acredita-se que Jesus tenha sido educado em Séforis. Os evangelhos mencionam que ele sabia ler e frequentava a sinagoga. A língua da região era o aramaico e os estudiosos têm certeza de que Jesus a falava fluentemente. Os evangelhos também dizem que Jesus sabia ler, o que significa que ele foi educado durante os anos perdidos. Apesar de não haver relatos sobre a educação recebida por Jesus, acredita-se que ele sabia ler e escrever devido a algumas citações na Bíblia. Por exemplo, Jesus, inclinando-se para o chão, pôs-se a escrever com o dedo na terra. João 8:6. Segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para ler, e lhe entregaram o livro do profeta Isaías. Lucas 4:16-17. Como é que este é letrado, se não estudou? João 7:15. Além disso, toda criança judaica da época de Jesus, por motivos religiosos, aprendia a ler e a escrever em um local anexo à sinagoga. Dessa forma, o programa escolar contava de 2 ciclos, básico e fundamental, sendo que o primeiro durava 5 anos, iniciando-se com o alfabeto hebraico. E assim que dominavam a leitura, começavam a estudar a Bíblia. Depois, ampliavam-se os conhecimentos para geografia, história e gramática hebraica. Já na segunda etapa, que durava 2 anos, os meninos estudavam a lei oral, ou seja, estudo das interpretações das leis bíblicas. Então, aos 12 anos, os meninos terminavam seus estudos obrigatórios. Estudos mais avançados eram privilégio de poucos. Aos 12 anos, a maioria começava a aprender a profissão com seu pai para ganhar a vida, como fez Jesus nos anos perdidos. A pesca no mar da Galileia. Jesus também pode ter ido pescar no mar da Galileia, que ficava próximo a Nazaré, onde ele provavelmente encontrou um grupo de pescadores que anos mais tarde lançariam suas redes e se tornariam seus apóstolos. É nesse contexto que ele encontrou Simão e André, 2 de seus apóstolos, e disse-lhes: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. É assim que começou a jornada que mudaria o mundo. A morte de José. Está escrito nos evangelhos que Jesus teve um pai na terra, chamado José. Ele apareceu várias vezes nos textos, mas desaparece depois da passagem em que Jesus está ensinando no templo aos 12 anos. Presume-se que José teria falecido durante esses anos e que Jesus teria lidado com a morte de seu pai e feito as coisas apropriadas para um filho, ou seja, comparecer aos serviços funerários e comparecer aos vários rituais, e então estar especialmente atento à sua mãe e às necessidades que sua mãe teria tido, mas sem ser o responsável absoluto por sua família. Há pistas nos evangelhos que sugerem que Jesus os abandonaria. Tudo indica que, para o cumprimento do ministério de Jesus, ele teria que se afastar das pessoas mais próximas a ele. Ele foi realizar sua missão. Ele saiu para ensinar, para fazer milagres e sinais e maravilhas, e pregar em todo lugar, deixando as responsabilidades da família com os outros membros do clã, especialmente com seu meio-irmão Tiago, filho de José
José, que segundo afirmam os ortodoxos, era viúvo quando casou com Maria. Isso, em uma cidade pequena, teria sido considerado escandaloso. Claro que há muita coisa sobre aqueles anos que não sabemos, mas o que sabemos não é insignificante. Sabemos que Jesus cresceu como um menino na sinagoga, aprendendo as Escrituras, bebendo profundamente dos poços das Escrituras, experimentando em primeira mão a opressão social e econômica do campesinado judeu-palestino de seu tempo, do qual ele fazia parte, e imaginando um dia, como ele diria mais tarde, um reino de Deus, onde a causa dos pobres, dos humildes e dos desfavorecidos seria defendida sobre aqueles que os oprimiam. Estudando histórias que concorrem para ser verdadeiras, um retrato mais claro, embora hipotético, da vida de Cristo pode emergir. Embora os detalhes específicos permaneçam um mistério, essas pistas nos ajudam a contextualizar os anos perdidos de Jesus. Independentemente das especulações, o foco principal dos evangelhos está nos eventos posteriores, como seu ministério público, pregações e sacrifício na cruz. Assim, a vida de Jesus continua a inspirar e intrigar, independentemente das lacunas em sua história. Agradeço a atenção. Até o próximo vídeo.